Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Números 33, versículo de número 22 e 23. Partindo de Rissa, acamparam-se em Quelata, e partindo de Quelata, acamparam-se no monte de Sefé. Nós chegamos então à 19ª e 20ª estação desde o Egito, ou a 5ª e 6ª estação desde Cádiz. Sabemos que Cádiz é esse novo processo em que o Senhor começa a trabalhar, através de uma volta completa de 38 anos, a santidade do povo. Nós falamos isso e vamos repetir. Muitos daquele povo iriam morrer e muitos iriam nascer e serem inseridos naquela assembleia. Então nós vemos que em Ritma eles pecam pela incredulidade dos 10 espias que contaminam toda uma geração. Em Rimon Pérez eles teimam e desejam ir, mas já havia sido perdida a oportunidade e por causa disso eles perdem a guerra. E aí a partir de Líbna o Senhor dá uma clara sentença para o povo. O povo ia experimentar um branqueamento, uma santidade, uma santificação de todo aquele povo. O Senhor disse que a maioria deles não entraria na terra prometida. E para isso uma volta de 38 anos se é iniciada para que aqueles que foram incrédulos e rebeldes estivessem sendo tirados da congregação e outros entrariam. E qual o instrumento que o Senhor usaria e usa até hoje para isso? Para fazer separação daquilo que é espiritual e daquilo que é terreno, a palavra de Deus. E essa foi a lição da estação anterior, Rissa. Acontece que quando a palavra de Deus é pregada e quando esses confrontos começam a acontecer no meio da congregação, não é fácil, irmãos, porque nós temos as nossas próprias justificativas. Que bom seria que quando a palavra de Deus fosse pregada, ela servisse de orvalho, que é um dos significados de Rissa, para todos. Mas, na verdade, nós também aprendemos que um outro significado para Rissa, a estação anterior, é ruína. Então, a mesma palavra de Deus que iria causar conversão e santificação na vida de muitos, ia causar também guerra, ia causar murmurações, ia causar problemas na vida de outros. E quando nós chegamos na estação seguinte, Quelata, é exatamente aqui que um grande problema, um episódio terrível na vida de Israel acontece. O nome Quelata significa uma reunião especificamente para um mau conselho, para causar uma guerra. Não é uma reunião para paz, não é uma reunião para edificação, é uma reunião para destruição. E aqui, irmãos, acontece um fato super interessante. Aconteceu a rebelião de Coré, Datã e Abirão contra o sacerdócio de Arão. Ali morrem 250 homens respeitados e, posteriormente, 14.700 mortes por causa da rebelião de Coré. O nome Quelata é o nome dado depois do acontecimento. Algumas estações elas eram nomeadas, né? Elas tinham postas o seu nome depois do acontecimento. Então, por causa dessa assembleia que fez tanto mal a Israel, mas de certa forma nós precisamos entender e avaliar Quelata dentro de um contexto daquilo que nós estamos dizendo e vindo aprendendo. Antes de Quelata, nós temos a manifestação da palavra de Deus. Então é muito normal que quando a palavra de Deus é anunciada, haja aqueles que se rebelam contra a vontade do Senhor. Então nós vemos isso acontecer no livro de Números 16. Eu vou ler alguns versículos aqui. No versículo 2 diz: E se levantaram contra Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade e homens respeitados nas solenidades, homens de posição.
No versículo 3 diz que ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, toda a comunidade é santa e todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que vós vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Aqui eles dizem que toda a comunidade era santa. Então, claramente se vê uma necessidade de entender o que é a santificação. O Senhor está falando que vai santificar aquele povo e aquele povo diz: não, nós já somos santos. Nós já estamos num patamar aceitável. E o Senhor vai mostrar que eles não estão. Eles se congregaram, versículo 16, 11, a Bíblia diz que pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra o Senhor. Então, queridos, nós vemos claramente o quão perigoso é nós entendermos a palavra de Deus e abraçarmos o processo da santificação, mas também vamos entender que há o perigo de terem pessoas, de existirem irmãos que não aceitam aquilo que o Senhor está falando. E a Bíblia diz que nós devemos tomar muito cuidado. No versículo 24, no capítulo 16, o Senhor diz: dizei a toda essa comunidade, saia e levantem-se do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, porque o Senhor ia destruí-los. Eu quero ler um texto em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 6. A palavra do Senhor diz: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 11, versículo 23, muito tremendo, ele diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O quão importante, irmãos, é nós entendermos que nos momentos de separação sempre haverá aqueles que não compreendem a palavra, que já não erram mais por ignorância porque têm a palavra. Eles não concordam com a palavra. E nós precisamos compreender que quando nós nos juntamos a esse tipo de postura e rebaixamos aquilo que o Senhor está falando conosco para um nível humano, nós corremos sérios riscos de também cair na mesma tentação. No versículo 49 do capítulo 16 de Números, diz que os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Coré. Quantas mortes, quanta separação o Senhor tem trabalhado. Então aqui acontece essa triste experiência, né? Uma assembleia que o Senhor realmente permite que eles se juntassem contra o Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o quão influenciáveis às vezes nós somos. E o Senhor está nos dizendo: aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou trazendo nesse tempo, tenham cuidado para não serem movidos do lugar da fé, da obediência. Tenham cuidado, porque a palavra de Deus vem, irmãos, para separar realmente joio de trigo, separar o carnal do espiritual. É óbvio que sempre haverá pessoas que vão reclamar da palavra de Deus. Nós não vivemos ainda na plenitude onde todos têm o conhecimento. Nós ainda vivemos num mundo em que muitos lutam contra a palavra de Deus. E nós estamos falando isso porque o Senhor nos adverte que essa realidade é uma realidade que se encontra dentro da congregação. Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz, versículo 3, segunda epístola de Timóteo: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando-lhe o poder. Conselho de Paulo: afasta-te também destes. Porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levados por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Então nós vemos, irmãos, que a terra literalmente se abriu e comeu todos os rebeldes. E nós precisamos compreender que se nós estamos associados àqueles que voluntariamente, ninguém erra mais por ignorância, mas eu repito, voluntariamente, ouvem o Senhor, com tantos sinais, com tantos prodígios, com tantas revelações, mas ainda assim se permitem desobedecer, o conselho é: nós não podemos fazer parte dessa assembleia. Essa assembleia não é uma assembleia bem-vinda, em que nós somos bem-vindos. E a próxima estação é o Senhor ratificando no monte de Sefer. Sefer quer dizer beleza agradável. É ali que a vara de Arão vai florescer, a vara de amendoeira. E nós vemos essa vara de amendoeira na visão de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Shaked, amendoeira. E o Senhor diz: é isso, Jeremias. Eu velo, Shakad, pela minha palavra para cumprir. Tudo o que o Senhor tem falado se cumprirá, irmãos. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E aqueles que se colocam contra a vontade de Deus precisam entender que estão e estarão debaixo da ira do Senhor. Muito cuidado nós devemos ter em ficar contra aquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça-nos compreender que não é uma coincidência todo esse encaixe que nós estamos vendo nas estações, uma após a outra. O Senhor dizendo: quando acontece isso, quando a palavra vem, é natural que uma assembleia de mau desígnio se levante. Então, cuidado, não se envolva com isso. Porque a palavra que eu tenho pregado, a palavra que eu tenho falado, é uma palavra que eu, Senhor, velo para cumprir. Se cumprirá, independente de qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.